Porque às vezes se caracteriza como brega ou como romântico, e não é, mais confessional. Essa tecnologia na música começou nos anos 80, dos teclados, das baterias eletrônicas, daquelas coisas todas. Criar outras texturas, era provocado isso. A FM transmitia um som de mais alta qualidade, então a gente procurou arranjadores, no caso, e se desenvolveu muito a técnica de gravação nesse tempo por conta da própria discoteca nos Estados Unidos, né? E os produtos de alta qualidade tecnológica começaram, os estúdios brasileiros a terem acesso a eles. A gente tinha uma diferença muito grande, né, de FM para AM, mas na época a FM tocava músicas mais... Jazz, né, música clássica. Não era jazz, mas eram músicas mais de artistas um pouco mais pensantes, né? Não era aquela coisa... Tão popular. Popularesca, né? Era uma coisa mais... Então tinha essa diferença, né, de ser uma rádio mais FM, de ter músicas mais qualificadas do que a AM, né? Tanto que a gente fazia pouca coisa AM, assim, era mais... Mas é que a AM veio procurar a gente. Aí, quando estourou completamente, virou um negócio geral, né? Tanto que o mesmo público que hoje estaria, vamos supor, que hoje estaria curtindo um sertanejo, sei lá, uma coisa assim, eles gostavam de rock igualmente. Naquele tempo a FM estava em ascensão, né, com a Rádio Cidade aqui, Rádio Nacional aqui no Rio de Janeiro, Rádio Jovem Pan em São Paulo e tal. Começou a ascensão da FM, porque até então a FM era uma rádio de elevador, né, aquela rádio Muzak, que botava no elevador, né, mas a FM começou a ganhar dimensão, porque qualquer radinho de pilha que se comprava naquele tempo já tinha FM. Então eu comecei basicamente junto com o sucesso da FM, toda uma nova geração começou a partir daí, né? Dalto, Marcelo, Zizi Posse, Marina, Oswaldo Montenegro e por aí vai. Só me fez lembrar que estou doido de amor. E antes de sair, por que não me entender? O Roupa Nova, como músicos, como cantores, eles são artistas completos, cada um deles. Eu sempre digo, não sei se eles gostam, mas eu sempre digo que eu sou o 7º Roupa Nova. Eu gerenciava a produção deles e tudo, ganhamos disco de platina, ouro, diamante, tudo que teve direito. Vendemos muito juntos, trabalhamos juntos. Acho que o Roupa Nova não é um dos melhores grupos do país, é um dos melhores grupos do mundo. Acho que o Roupa Nova tivesse estourado nos Estados Unidos ou na Inglaterra, seriam hoje um dos ícones mundiais. Quando a gente surgiu, existia 14 Bis, A Cor do Som, Boca Livre, Céu da Boca, MPB4. A gente sempre foi uma banda 50% vocal, 50% instrumental. Quando a gente saiu no mercado, nós éramos mais intérpretes do que compositores. E com o decorrer, a gente começou, não só a gente, mas as pessoas e o público, começou a confiar nas nossas composições. E já a partir do disco 5, que a gente chama, que tinha Linda, Dona, tinha Show de Rock and Roll, Corações Psicodélicos, a gente começou a já colocar bastante músicas nossas. Então foi um movimento que houve e que se chamavam de neo-romântica, assim, era uma forma de tornar palatável o som mais doce, mais confessional, né? Que eu gosto desse termo, confessional, porque às vezes se caracteriza como brega ou como romântico, e não é mais confessional, é mais fala de si, fala da própria vida, da própria problemática psicológica, amorosa e tal. Que é 82, que o Biafra começou a história toda, depois veio o Marco Sabino. Em 79, eu fui raptado, uma canção minha foi raptada. E destino, né? Deus escreve certo com linhas tortas, é perfeito nessa história, porque
um amigo, Mui, né, levou a música para o Renato Terra, e aí o Renato Terra gravou, botou, e fez uma frase, mudou uma frase, e gravou o disco. Quando, no meio dessa confusão toda, liga um amigo meu, lá de um anjo, o João Paravidino, diz assim: Dalton, estão gravando uma música sua aqui, mas não tá no seu nome, não. Eu falei: como, cara? Entendeu? Aí, bem, no final das contas saiu tudo certinho, no meu nome. E essa música levantou a indústria brasileira de discos. Olha que doideira maluca, porque nego não vendia nem 100 mil discos. Essa música vendeu 250 mil discos, que é o Bem Te Vi. Bem te vi como verão, voa livre por entre os jardins, repousando meu coração. O Sonho de Ícaro era uma música que tinha tudo para não tocar, porque ela tinha 5 minutos e 25, e tocava na rádio música de 3 minutos e meio, por causa, não, os comerciais, né, tinha a sua importância, relevante. Mas o Pisca chegou com aquela música, disse que tinha mostrado pro Ney e o Ney não queria gravar. Eu falei: pô, gostei, é uma música estranha. Ou ela não acontece nada com ela, ou ela vai ser um grande sucesso. E ele chamou o Cláudio Rabelo, que foi muito feliz em fazer a letra, aproveitando a questão dos agudos e colocando a história do Ícaro, né, da mitologia grega, né? E a música fez sucesso, que foi tem um amigo que é psiquiatra, um parceiro meu, que fala que a música pegou um arquétipo. Viver e não fingir, esconder no olhar, pedir não mais que permitir, jogos de azar, fauno lunar, sombras no porão. A história muito estranha, uma história engraçada. Eu tinha chegado em casa, para não dizer 5 horas da manhã, e o Cláudio Rabelo nunca ia na minha casa de manhã. E aí, nesse dia, ele apareceu lá em casa 9h30 da manhã, para me mostrar, num gravador cassete, uma música que eu tinha feito. Maluco. Eu não lembrava mais. A música entrou no rádio. Em um mês, ela já tinha vendido 100 mil discos. De um cara que ninguém tinha ouvido falar nele. Ninguém nem sabia quem era compositor de nada nessa época, né? Enfim. Aí começou a confusão, porque a Rádio Cidade, que era não quis tocar a música. O que aconteceu? Começou a cair a audiência. Aí a Rádio Cidade acabou tocando, sendo obrigada a tocar. E aí entrou na Rádio Cidade, a Globo pede para botar na novela. Minha resposta: não. Até que a Globo mandou um recado para o Odeon, disse assim: ou vocês deixam a música entrar na novela, ou não toca mais ninguém. E aí, bem, fizeram uma reunião com drogas, sexo e rock and roll para mim e me convenceram a ceder. Aí eu descobri que eu estava totalmente errado, que era legal ter uma música na novela. Porque aí a música vendeu, até dezembro, vendeu 750 mil cópias. E ficou em primeiro lugar 1 ano e meio. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Falar de Michael Sullivan é hitmaker, né? O cara tem mais de 450 músicas estouradas com Paulinho Massadas. É um cara que nos ajudou bastante assim, na época dava muitas dicas de produção. Eu conheci o Massadas em 78. Em 79 a gente começou a compor. Eu e Massadas. Foram 16 anos de muito carinho pelo outro. E dali saíram tantas coisas bonitas e tudo. E como eu falei, o Massadas é um grande poeta. E eu acho que o legado que nós deixamos é que as pessoas sentem falta de grandes melodias, de grandes canções, de grandes letras. Da parte dos grandes compositores que tem. Por exemplo, Meu Universo é Você, mais que a luz das estrelas.
A gente estava tocando em rock e o Sullivan passou na porta do estúdio e falou assim, bicho, ele tem uma mania, bicho, isso aí é uma balada, isso é um sucesso, bicho, faz embalada. Aí a gente fez embalada e realmente tem razão, ele tem que dar esse mérito para ele. O Whisky a Gogô, quando ele trouxe, ele e o Paulinho, era uma música completamente diferente. E eu normalmente não comento isso, mas é a verdade que eu vou falar agora. Eu fui o primeiro cara a gravar uma faixa totalmente sintetizada. Primeira pessoa no Brasil a fazer isso. Era tipo, o cara toca uma parte num teclado e toca outra no outro teclado, depois toca outra e vai juntando tudo e vai colando lá, quer dizer, vai botando nos compassos certos, claro. Enfim, as músicas tinham arranjo, como eu te falei. Então, o Pessoa, a primeira música totalmente sintetizada. Hoje em dia eu fico ouvindo alguns discos dos anos 80, quer dizer, eu ouço muitos, mas enfim, tem uma sonoridade dos anos 80, porque essa tecnologia na música começou nos anos 80, dos teclados, das baterias eletrônicas, daquelas coisas todas, isso tudo começou nos anos 80 e ficou padronizado. Tinha um tal de um piano CP80 que tinha um som meio esquisitão, mas que ficou na moda, aquele violão Ovation também, que quando saiu todo mundo, olha que ótimo, que fica um estéreo aqui, mas era um som que não vingou, né? Nada disso vingou, mas foi a época dos teclados, né? Você vê daqueles sintetizadores todos e foi o som de bateria, assim, o pedal, tem uns discos dos anos 80 que você não ouve o grave do baixo, o baixo era mixado de uma maneira, no médio, você ouve a nota, mas você não ouve para o pedal ficar mais forte. Bateria eletrônica, tecladeira, os reverbers exagerados. Tinha uma plasticidade no som e isso fazia parte, né? Inclusive, quando a gente começou a tocar, nossa banda era muito de teclado, né? Mesmo as guitarras eram baseadas em teclado, então era querer nem parecer tão o rock básico dos anos 70, 60. É você querer, né, como você ouviu Divo, você ouviu Polícia, criar outras texturas. Era provocado isso. Porque nós estávamos naquele tempo no auge do surgimento do sintetizador. E isso aí, até então, o meu som era eletroacústico. A gente fazia com órgão Hammond, com pianos eletroacústicos de captação por coils, assim, como é o piano Yamaha, como é o clavinete, como é o piano Fender, são solenoides, assim. Mas a partir do momento que entram os teclados mais avançados, que chegam então em 83, por aí, 84, basta você ver a sonoridade do Rich, que era o Lauro Salazar que produzia. Então, aí eu fui apresentado, ele era um cara que tinha esse viés europeu e tinha teclados muito avançados, era um garoto rico que tocava muito, e a gente somou então para produzir o Despertar, que é um disco que tem umas influências muito bacanas. Aí no disco seguinte ao festival, que foi o Lance Legal, Melhor Vai Começar, aí eu criei aquele tipo de pop híbrido de bossa nova, que incorporava muito do cromatismo jobiniano, assim, da bossa nova, no pop. E aí realmente aí foi um sucesso, a partir daí tudo se abriu para mim. A música Perdidos na Selva foi feita pelo Júlio Barroso e o Ock de Souza, e tiveram a ideia uma banda, Gangue 90, criaram esse conceito, e eles fizeram juntos o Perdidos na Selva, que era ótima a música, inclusive fizeram música e letra, eles nem são músicos, mas fizeram. A música não tinha um refrão,
E aí o Guilherme fez, isso é do Eu e minha gata rolando na relva, rolava de tudo. Essa melodia é do Guilherme, que nem foi creditado quando saiu o compacto, nem ligou e tudo, estava ali no maior love. E depois o Júlio creditou o Guilherme nessa parceria também. Fizemos mais 2 músicas, pelo menos que eu me lembro, que a gente gravou 3 músicas. Uma que chama Calor, que é um pop assim, que é um de verão mesmo, bem dançante. Marina no Ar, que é uma homenagem a Marina Lima. E a música é a história de um cara que está num carro, está triste, sem ninguém ali, ouve a Marina cantando no rádio, aquilo dá... nas ondas, no ar do rádio, assim, muda a vida do cara. Uma voz quente canta contente, I am alone with you. We are lonely no more. A Marina, ela na verdade, ela foi um meio termo, né? Ela já tinha lançado algumas coisas antes do movimento, mas ela tinha já uma cara rock and roll, né? Então ela que veio um pouquinho antes da gente até, eu acho, né? Com esse estilo, assim. E ela procurava coisas novas. Então eu acho que ela foi essencial. Para mim, foi um apoio muito grande, porque era uma grande artista já, né? E gravando uma música minha. A Marina foi quase que uma gestante de hits. Sabe, ela fazia os hits assim, demais, sem parar. E porque ela era muito vanguarda, né, para o que se fazia na época. Podia chamar de MPB, mas estava com muito mais atenção para o que havia no cenário internacional do que o que se fazia em geral aqui na música popular brasileira, né? Música Veneno, quando eu passei 4 anos na Itália, foi uma das músicas que eu me apaixonei lá, uma música de 1941, do tempo da guerra, uma coisa meio dramática, de cabaré, bem sensual. Eu adorei essa música e fiz uma letra em português, pensei imediatamente na Gal. Eu mostrei a Gal, ela achou a letra que não ficava confortável, que a música falando, nesses seios tem todo o veneno que você ama. Ela ficou esquisita, eu não insistia. Aí pouco depois, quando eu mostrei para a Marina Lima, nem tinha terminado a música, ela já falou, vou gravar imediatamente. Não só a Marina gravou muito bem, como ela criou uma introdução que é praticamente parte da música, um riff ali, um arranjo genial, e foi uma das grandes gravações da Marina. Suave, moreno, sereno, nesses seios tem todo veneno que você chama amor. A música brasileira estava num momento difícil ali, com o rock Brasil saturado, esgotado, uma ascensão do sertanejo e um clima péssimo no país, de inflação galopante, roubalheira, desmoralização de instituições, nem sinal de respeitar, uma época horrível. É nesse vácuo que surgiu a Marisa. E aqui ela me procurou para dirigir um show dela. Ela queria ser
cantora de palco, ela nem falava em disco, nada. O ídolo da Marisa Monte era a Maria Callas. Então eu falei, vou usar com ela toda a minha experiência ali do talento que eu reconhecia nela, a cultura musical dela, a seriedade dela. E eu mostrei essa música para Marisa, Marisa ficou louca, quis cantar imediatamente, se apossou da música. Depois a música acabou sendo um sucesso espetacular, né, que lançou a Marisa Monte e foi tema de novela que abriu para o sucesso, justamente porque a Marina Lima ouviu a gravação da Marisa, ouviu no show, achou maravilhosa, e a Marina namorava a Lúcia Veríssimo, que estava fazendo a novela Salvador da Pátria. Então a Marina deu a música para a Lúcia para ser o personagem da Lúcia. A Lúcia botou na novela e, foi o sucesso que lançou a Marisa Monte, vendeu 1 milhão de discos na época. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor?